O tema do Conversas Cruzadas de hoje, estamos discutindo o cenário para micro e pequenas empresas no Brasil, a partir de uma pesquisa que foi realizada, uma pesquisa nacional, apontando que 56% delas acreditam na alta da inflação para os próximos meses, e a gente está repercutindo também o que esse cenário agrega ou retira também de esperança de quem está investindo no Brasil, ou até mesmo com a expectativa de melhora para os próximos meses, né? Se é de pessimismo, se não é. Os convidados estão conosco de forma virtual. Estamos falando com Joseph Cury, que é presidente e fundador do SIMP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria, Marco Cintra, professor titular e vice-presidente da Fundação Getúlio Vargas, e o economista Otto Nogami, que é professor em cursos Lato Sensu e Educação Executiva do INSPER, também professor da USP em Ribeirão Preto. Estão conosco para quem acompanha no rádio e também na internet. Antes da ida ao repórter CBN, professor Marco Cintra falava da CPMF, que apareceu também na pesquisa, né? E eu quero que o senhor conclua só o pensamento ali, porque a gente acabou saindo para o repórter CBN. A CPMF, no modelo antigo, virou um terror, mas no modelo atualizado como imposto único, seria uma saída rápida antes até mesmo da reforma tributária, ou teria que ser junto com a reforma? Eu acho, sem dúvida alguma, uma boa reforma tributária deveria incluir um tributo sobre movimentação financeira também, com alguns objetivos muito claros. E o mais importante dele, o mais imediato, o mais, digamos, bem aceito, como a pesquisa mostra, seria que ele pudesse substituir outros impostos muito mais nocivos à economia brasileira, principalmente os tributos sobre salário. Mateus, um trabalhador brasileiro hoje leva para casa a metade daquilo que ele custa para o seu patrão. Então, vejam, para cada emprego gerado, o dispêndio por parte do empregador é o dobro. Daria para contratar dois. Se nós retirarmos desta cunha fiscal os impostos, nós abrimos um espaço muito grande para aumento de trabalho, renda, melhorias salariais, de modo que um imposto sobre movimentação financeira que substituísse e desonerasse a folha de salários é uma coisa que pode ser feita a qualquer momento. O que nós não podemos fazer é piorar o sistema tributário, como agora a proposta que o governo mandou de aumentar a tributação sobre dividendos, acabar com o juros sobre capital próprio das empresas. É um projeto que está tramitando no cenário e vai agravar esse quadro já muito malévolo do sistema tributário brasileiro sobre a população, sobre o emprego, sobre a renda, sobre a produtividade, como o professor Otto muito bem lembrou. Eu acho que existe esperança, sim, mas tem que haver mais proatividade. A sociedade precisa acabar com esses fantasmas, com esses mitos de que um imposto sobre movimentação financeira, por exemplo, é ruim, que seria prejudicial. Não é, e a pesquisa mostrou isso. Acho que podemos avançar nessa direção, sim. Professor Otto, até em cima desse ponto trazido pelo professor Cintra, né? Teve a manifestação lá atrás, que eu digo meses atrás, do próprio ministro Paulo Guedes, que sinalizou com o retorno da CPMF, que depois acabou ficando pelo caminho. Recentemente, o Instituto Unidos Brasil também, que representa algumas empresas no país, também manifestou interesse em um retorno, desde que nesse cenário mais ou menos parecido com o que relatou o professor Cintra. Estamos num caminho que é de dificuldade, porque já tem a questão do controle da inflação, né? Como que se controla a inflação, ao mesmo tempo se trabalha a reforma tributária? Porque são tantos problemas, tem como atacar tudo de uma vez só, ou vai ter que ser um por vez? Na verdade, nós estamos passando aí por um momento muito estranho, né? Porque com esse aumento generalizado dos preços, né, a gente Sim. sabe da política monetária que a única maneira de combatê-lo é elevando a taxa de juros, né, justamente para dar uma contraída na demanda. Entretanto, o que a gente vê? Nós vemos o executivo com essas benesses, né, nesse período eleitoral, que então estão, de alguma maneira, impulsionando ainda mais o consumo. E isso faz com que, inevitavelmente, essa perspectiva de uma redução nessa escalada de preços, ela diminua. Então, temos aí um cenário um tanto quanto que preocupante para o segundo semestre, começando justamente por esse lado da inflação. Só que o detalhe, inflação, tendo que combatê-lo, elevação da taxa de juros. A elevação da taxa de juros, ela tem um efeito perverso, tanto sobre a dívida pública, mas principalmente sobre a atividade produtiva da economia. Por quê?
Dentro da teoria econômica, nós temos um conceito muito claro, um fundamento, diga-se de passagem, que diz o seguinte: se há intenção de se realizar investimentos, há necessidade que haja poupança. Então, toda a poupança gerada no setor privado, via de regra, deveria ser destinado ao setor produtivo da economia. Justamente para quê? Para promover um processo de crescimento sustentado ao longo do tempo. Agora, você tem uma elevação da taxa de juros, benécias fiscais, aumento do endividamento público, e esse endividamento, ele, de alguma maneira, ele tem que ser financiado. Se financia através do quê? Através da poupança das famílias. Então, isso trava, de alguma maneira, essa perspectiva, principalmente para as pequenas e microempresas, em poder investir, em adequar a sua condição de produção, agregar tecnologia, e conforme eu comentei agora há pouco, isso gradativamente vai tirando a competitividade da indústria, principalmente do pequeno produtor. E isso é ruim para a economia, de alguma maneira, por quê? Porque, conforme eu disse logo no início, eles estão na base, né, de toda a cadeia de produção. E à medida que a gente destrói essa base da cadeia de produção, em última instância, nós acabamos destruindo exatamente aquelas gigantes que estão no topo da pirâmide. E isso foi muito claro durante a pandemia. Tanto é que esse colapso que ocorreu na indústria em geral aqui no Brasil, ela se deve justamente ao encerramento da atividade de muitas micros e pequenas empresas. Agora, Matheus, presidente Joseph. Sim, professor. Já que o programa se chama Conversas Cruzadas, deixa eu cruzar um pouquinho aqui. Claro, à vontade, essa é a ideia também. Sobre o que o professor Otto falou. Ele está coberto de razão. Toda medida econômica tem um subproduto negativo, é um efeito negativo. Por exemplo, é preciso subir juro para controlar a inflação? Sim, porém aumenta custo e agrava o lado de custo, agrava o lado da oferta, ainda que reduza a demanda. Mas o efeito final, ele não é plenamente conhecido, de modo que nós vivemos realmente na economia dramas muito sérios. Agora, o interessante que eu queria chamar a atenção é o seguinte: existem algumas medidas que podem, de certa maneira, evitar esses problemas. A tributação sobre movimentação financeira é interessante, é um caso específico que eu gostaria de mencionar. Em primeiro lugar, hoje 30% das pessoas no Brasil, do PIB brasileiro, paga ou não paga imposto ou paga menos do que deveria. O único imposto que alcança todo mundo, que é insonegável, que todo mundo paga, é um tributo sobre movimentação financeira. Então, veja, quem está pagando muito hoje vai poder pagar menos, e quem não paga nada pode pagar um pouquinho mais. Então, primeiro, o impacto desse imposto, ele reduz o custo das mercadorias, porque a carga tributária sobre determinados setores seria reduzida com a eliminação das incidências sobre folha de salários, que são muito sérias. Segundo, ele aumenta o universo de contribuintes. Então, a carga tributária sobre determinadas pessoas vai ser reduzida. O trabalhador, por exemplo, teria um aumento do seu poder aquisitivo e não uma redução, o que, de certa forma, atenuaria o impacto negativo do aumento de taxas de juros. Então, o que eu acho que nós precisamos é ter um pouco de criatividade e, sobretudo, coragem. Vamos olhar as experiências que já foram feitas no Brasil, ouvir a opinião do povo, e essa pesquisa do SINP mostra isso, feito pelo maior instituto de pesquisa no Brasil, Datafolha, e deixar de acreditar em mitos que muitas vezes certos, enfim, a nossa classe política acredita, porque a imprensa, tipo, não sei o quê, volta da CPMF, pronto, fica todo mundo contra. Vamos analisar com frieza, com seriedade e, sobretudo, com bastante serenidade, e existem sim instrumentos que podem melhorar a situação. Pode reduzir a inflação, pode evitar perda de poder aquisitivo da sociedade e, ao mesmo tempo, estimular o crescimento. Questão tributária, questão de inflação, a gente está discutindo agora. Eu queria falar com o Dr. Joseph sobre a questão que envolve geração de emprego, né, que também aparece na pesquisa, e essa é uma informação importante. Até nós tivemos dados recentes do CAGED, né? Santa Catarina agora, para fazer o recorte, a gente repercutiu também ao longo da programação agora, no CAGED, está fechando o ano até esse momento, nos 5 meses, 75 mil empregos formais, ou seja, de geração.
está ainda, nesse momento, apenas com o comércio varejista, com uma retração, mas, no geral, está criando emprego Santa Catarina. Com base na pesquisa, como estamos, né, diante da geração de empregos nesse recorte também nacional, presidente? Bom, na verdade, a média nacional, nós tivemos um incremento positivo de geração de emprego, verdade seja dita, sobre uma base deteriorada, mas sim gerou-se emprego. Quando nós falamos em geração de emprego, o maior índice de geração de emprego foi no Centro-Oeste, com 113 pontos, ou seja, 13 pontos acima da neutralidade. Quando falamos do Nordeste, houve queda no nível de emprego. No Sul, 108 pontos foi o índice da pesquisa, ou seja, 8 pontos percentuais acima do 100. Geração de emprego positivo. E Sudeste, 103 pontos, ou seja, 3 pontos positivos. Ao que se deve tudo isso e o que poderia melhorar e por que não está melhorando tanto? Eu acho que a falta de crédito é um dos fatores essenciais para isso, mas que está diretamente ligado ao custo do dinheiro hoje em dia, que inviabiliza operações. Infelizmente, a pesquisa demonstra a falta de crédito, já explicado pelo professor Otto Nogami, com a elevação da inflação, com a inflação dos custos, etc. Você precisa mais dinheiro e você não gera tantos recursos na mesma velocidade, especialmente na micro e pequena empresa. Mas, indo além desse cenário, o que nós temos é uma instabilidade bastante preocupante nesse momento quando se fala em geração de emprego. O professor Marcos Sintra explicou o impacto tributário, o professor Nogami o impacto de custo. A incrível marca de 13% das empresas usando cheque especial, o que é impagável. Que é a taxa mais absurda, né? O cheque especial, ele existe e ele é assim, para quem toma um empréstimo, sabe que ele vai sofrer para pagar e não vai conseguir pagar. E quem empresta sabe que não vai receber. Então, nós estamos num ciclo do me engana que eu gosto. Infelizmente, nós temos no Sul 12% das empresas usando cheque especial, já no Nordeste 10%, no Centro-Oeste e Norte 7%, Sudeste 12%. E o absurdo da falta de crédito, o custo e a inviabilidade e, acima de tudo, a dificuldade que, com a elevação da inflação, se agrava no acesso a crédito. Agora, uma coisa que eu gostaria de ressaltar, e talvez os professores possam até confirmar ou não aquilo que nós estamos dizendo. Com o aumento da inflação, o governo arrecada mais, porque ele arrecada sobre o faturamento, ele não arrecada sobre a produção. Então, a inflação forte faz com que os estados, os municípios e a União tenham uma arrecadação tributária crescente, o que não está ligado à produção e geração de emprego, o que, infelizmente, é uma boa má notícia e que eu gostaria de não ter que estar abordando dizendo que a inflação, os governos ficam satisfeitos com ela no aspecto tributário. E é o que nós estamos vivendo neste momento. E não vai aqui crítica pessoal a ninguém, vai apenas constatação e análise de fatos. Antes de seguir com o tema, né, a gente tem que arrecadar aqui também o último intervalo do programa na sequência reta final do Conversas Cruzadas. Conversas Cruzadas. A natureza é o seu parque de diversões com o novo Jeep Renegade S 4x4. Neste mês, garanta o seu Renegade S sem teto solar à pronta entrega e com 100% da tabela FIP no seu Jeep seminovo. Venha hoje mesmo fazer um test drive. Pensou em Jeep? Pensou DVA. Em São José, na Marginal da BR-101 e em Florianópolis, na Beira-Mar Norte. Juntos salvamos vidas.
Somos a Unilos, cooperativa de crédito, e podemos auxiliar no crescimento da sua empresa. Oferecemos as melhores soluções financeiras para o seu negócio, como capital de giro, cobrança bancária, plataforma online de vendas e a sua conta, sempre sem nenhuma tarifa de manutenção. Vamos juntos dar um novo passo para a evolução da sua empresa e fortalecer a economia local. Acesse unilos.coop.br e faça parte dessa transformação. Unilos, a cooperativa de crédito da Grande Florianópolis. E agora, um convite muito importante da Prefeitura de Florianópolis. Participe das audiências públicas da revisão do Plano Diretor do município. Datas e locais, materiais das audiências e a consulta pública estão no www.pmf.sc.gov.br. Nesta sexta-feira, 1º de julho, a audiência é em Canasvieiras. Não perca. Prefeitura de Florianópolis. Conforme lei número 10.199, a Prefeitura informa que a produção do spot não teve custos e sua veiculação custou R$ 212,40 em média na emissora. Bem, o importante está bem. É bom se cuidar com alegria. Bem, como é bom quando tem saúde pra repor energia. Pra amar alguém, você tem que se amar também. Farmácias Angelone, o importante é estar bem. Atendimento humanizado é cuidar de cada detalhe. É por isso que o Laboratório Sabin conta com uma equipe dedicada, proporcionando conforto e segurança na realização de seus exames laboratoriais. A todo instante, cuidamos da sua saúde. Desde a tecnologia que proporciona rapidez nos resultados e precisão nos diagnósticos, até a atenção que você merece. Conheça mais em sabin.com.br. Responsável técnico Marcos Albuquerque, CRFSC 2965. CBN, a rádio que toca notícia. Conversas Cruzadas. Três horas com 57 minutos, reta final do Conversas Cruzadas, que vai até as 4 horas da tarde. Passou rápido, o assunto do programa de hoje é denso, mas nós estamos com vários especialistas aqui, então a explicação ficou basicamente simples, porque a gente tem muita participação dos ouvintes que entenderam realmente o recado de cada um dos pontos que foram levantados aqui, por isso vamos a elas. Participação dos ouvintes. Participação do ouvinte. Oferecimento: Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é sindicato fortalecido. No nosso WhatsApp 48991813800 e também na transmissão pelo YouTube da CBN Floripa, o Edemir Lima. A CPMF identifica o bom contribuinte, o empresário sonegador, o traficante, o contrabandista, as movimentações políticos, etc. Não seria resistência a esse tributo, esse ponto levantado aqui pelo Edemir? Ele questiona. Vamos ver se o professor Sintra vai nessa também. Sem dúvida alguma. Apesar de ser uma boa medida, ela gera oposição por parte daqueles que se utilizam do péssimo sistema tributário nosso em proveito próprio. Então, são esses obstáculos que nós vamos ter que superar, sim. E existe uma reação contrária, mas, como a pesquisa mostrou, a maior parte da população, gente séria, que não sonega, que não se corrompe, é a favor desse imposto. Essa é a mensagem fundamental da pesquisa. Também o Marcos fala por aqui, que tal propor a CPMF para substituir impostos sobre o consumo, que no Brasil estão muito acima da média da OCDE? O questionamento do Marcos, professor Otto. Seria uma solução, né? Mas eu ainda sou muito mais partidário de um projeto do professor Marcos Sintra, que é tributar no valor agregado. Eu acho que esse seria um sistema de tributação mais justo, mais honesto, do que simplesmente ficar em cima, por exemplo, de uma movimentação financeira.
Agradecendo também a participação de todos, a gente já está chegando às 4 da tarde, presidente que está conosco, Joseph Cury, presidente fundador do SIMP, o Sindicato da Micro e Pequena Indústria, também presidente da SIMP, Associação Nacional das Micro e Pequenas Indústrias. Agradeço demais a participação do senhor conosco e também através dos dados revelados pela pesquisa, que nesse ano extrapolam São Paulo para nível nacional. Queria agradecer o senhor em nome de todos que participaram do programa de hoje. Nós que agradecemos o prazer de estar com você, Matheus, com os queridos ouvintes, estar com o professor Otto Nogami, estar com o professor Marco Sintra, numa conversa cruzada de alto nível. Quero te parabenizar pelo programa e a todos que estão participando conosco. Imagina, nós que agradecemos, professor Otto, professor Marco Sintra, muito obrigado. Até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigado pelo convite. Agradecendo demais a participação de todos aqui no nosso Conversas Cruzadas.